eu na segunda opção, realmente com outros pregadores. Mas dizia eu que naquela oportunidade realmente estava impossibilitado. E eu louvo a Deus também pela vida dos irmãos que aqui me antecederam, pastor Isaías, pastor Joni, o nosso irmão, inclusive, irmão André, né, pastor Marco Vinícius, homens realmente que têm se colocado diante de Deus nessa missão de anunciar as boas novas, de pregar o Evangelho. E quando convocado, né, sempre está à disposição, a despeito, às vezes, de algum problema, de impossibilidade, mas, provavelmente, de força maior, mas, na maioria das vezes, em condições. Amados, eu também quero agradecer, representando aqui a terceira idade desta igreja, o Ministério da Terceira Idade, o Grupo Esperança. Nós louvamos por essas vidas que têm se colocado diante de Deus, apesar das enfermidades, da saúde, às vezes não podem participar, mas louvamos a Deus que neste ano de 2024, quem sabe, alguns possam estar em recuperação, estariam de volta para nossas reuniões. A propósito, nossa reunião será no mês que vem, tá? Na última quinta-feira do mês de março. Já está programado, então, para nós iniciarmos as atividades deste ano letivo. E aí, então, como de praxe, toda a última quinta-feira de cada mês, nós nos reunimos. Amados, nós vamos falar por alguns minutos sobre o seguinte tema: o bem sobre as dores e as perdas. O bem sobre as dores e as perdas. Nós, realmente, desde que nos conhecemos pela idade da razão, temos passado por alguns dissabores, principalmente às vezes na saúde. Saúde não só biológica, física, mas como também até a saúde espiritual. Tem nos afetado e às vezes até impedido de nós participarmos mais da grei, da comunhão com o Senhor. Ficamos um pouco preocupados, um pouco combalidos e às vezes culpamos até a Deus por estarmos naquele momento, por aquela situação. Então, o bem sobre as dores e as perdas. Essa semana agora, né, nós tivemos aí esse evento da Festa da Carne, e o responsável é o Carnavelli, que foi que deu início a esta programação, e graças a Deus, parece que vai finalizar hoje, creio, né? Apesar de que tem um estado aí, o estado da Bahia, que parece que dizem que é o ano todo, o carnaval. Mas nós, pela que sabemos, deve terminar hoje, graças a Deus, porque isso às vezes tem até influenciado a nossa participação com o Senhor, de que a gente liga o televisor e está lá falando aquilo. Passa para um outro canal, está se falando sobre essa festa da carne. Passa para outro, não tem mais opção. Aí nós temos que procurar, às vezes, aqueles canais que tem Discovery, que tem exatamente alguma pesquisa, e eu estava vendo essa semana sobre o Discovery, exatamente o reino animal. E o reino animal também não deixa de ter, né, suas perdas, suas dores, suas perdas, e às vezes, para a sobrevivência até dele lá, até o rei da selva, né, como diz o leão, ele às vezes tem alguma perda. Sabiam disso? Eu estava então analisando que não é diferente de nós humanos com relação a isso. Mas vamos em frente. Nós vamos então para a nossa meditação no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 10 a 19. Isaías, profeta Isaías, tá? Logo depois lá de Salmos, Provérbios. Isaías, capítulo 1, versículos de 10 a 19. Eu estarei lendo e os amados acompanhando em suas Bíblias. Tá? Não sei se nós estamos hoje com a internet, vi ali que acho que a internet não está funcionando, parece que não. Tá? Então, fazendo assim, abrindo aqui também um parênteses também, dê um like. Eu não sei, alguns irmãos aqui têm a Igreja Batista Água Branca inscrita, tá? Então seria bom, não só que estão em casa, mas às vezes, né, até mesmo, aí hoje
com exceção, eu vou autorizar os irmãos que tiverem no celular, dar um like lá, se inscrever no canal da igreja. Porque às vezes eu noto lá que quase ninguém está inscrito. Dê um like, se inscreve e dê um sinal positivo do like para a Igreja Batista Água Branca. E você que está nos acompanhando, acompanhe então esta mensagem que é do coração de Deus para o vosso coração. Então diz assim Isaías, no capítulo 1, versículo de 10 a 19. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão e vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses pisar os meus atos? Versículo 13. Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para a minha abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde e então argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão com a branca lã. Se quiserdes, ouvirdes, comereis o bem desta terra. Amém? Amado Deus, bendito Pai, te glorificamos nesta manhã o teu nome, por este culto que estamos realizando, Senhor. Já nos falaste nos corações através das estações bíblicas, através dos louvores. Mas agora, Senhor, a tua palavra vem de encontro às nossas necessidades, que possamos realmente, Senhor, recebê-la e praticá-la no nosso dia a dia. Sejamos instrumento em tuas mãos. Pois assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu havia falado, nosso tema nesta manhã será o bem sobre as dores e as perdas. O bem sobre as dores e as perdas. Nós perdemos, às vezes, um ente querido. Temos saudade deles. Faz vir à nossa memória aquilo que eles deixaram de legado, aquilo que eles deixaram de exemplo para cada um de nós. Temos perdas, tá? Às vezes, de objetos, de materiais, financeiro. Temos perdas, muitas das vezes, de ofensas que vêm até nós, de perseguições, de falácias, de coisas que às vezes não fizemos, somos levados como aquilo que, porventura, as pessoas acharam, ou algum irmão, ou alguém da nossa família, ou lá no trabalho, na faculdade, fizeram um falso diante de nós. As perdas, às vezes, elas trazem benefícios, elas trazem prejuízos, mas também podem nos trazer uma análise, um exame introspectivo do que nós podemos melhorar na nossa vida. Isso quer no nosso cotidiano, quer também na nossa vida espiritual. Nós vemos que, nesse texto, o profeta está advertindo o povo de que havia ali um culto pagão. E nos últimos dias tem se colocado isso através de temáticas
através de enredos, através de motivação, para que se desvie do caminho do Senhor para o caminho que eles querem. Estão realmente enganados, porque quem tem Jesus, quem tem Deus no seu coração, jamais vai enveredar por esse caminho. Então o profeta, ele leva aquele povo que estava na idolatria, no paganismo, querendo realmente que eles realmente seguissem lá os deuses do passado de Israel, lá no deserto, e nós vamos ver isso daqui a pouco na referência bíblica, com relação a adorar, entre aspas, um Deus que não tem mãos, não tem ouvidos, não é palpável, não tem boca, não tem narinas. Esse é o Deus, entre aspas, o Deus de letra minúscula, e não o Deus único, verdadeiro, o Deus maior, o Deus melhor. E nós vemos que Isaías adverte já no capítulo 1, versículo 10, com relação a isto, que eles deveriam ter cuidado com o problema que já ocorrera lá no passado, lá em Sodoma e Gomorra. E nós vemos então, nesse versículo 10, que Isaías está advertindo: ouvi a palavra, vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, ó povo de Gomorra. Irmão, não sabe da história, mas havia lá em Sodoma e Gomorra uma depravação total do sexo. E havia lá naquela ocasião os infeminados, homem com homem, mulher com mulher. E isso era abominação ao Senhor. E Isaías é escolhido pelo Senhor para exortar, já naquela situação que ocorrera no passado, essa grande decadência humana do homem, em que Deus não se agrada, em que Deus não aprova, em que Deus fica triste no seu coração, se é que nós possamos atribuir a Deus um coração não de semelhança humana, mas um coração de um pai que está pronto a amar o seu filho, a trazê-lo para o seu abraçar e assim ajudá-lo com amor, com misericórdia, com exortação. Nós vemos então lá confirmando em Gênesis capítulo 18, versículo 20 a 22, essa história, tá, ocorrera no passado, lá naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo realmente 18, versículo de 20 a 22. A irmã aí da mídia está colocando, irmãos amados, como sempre, prestativos, colaboradores na obra do Senhor. E aí diz o texto lá, não sei se a tradução está igual a mim, tá? Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado, segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma. Mas, contudo, todavia, Abraão ficou ainda em pé, diante da face do Senhor. Os irmãos veem que situação, né? Que pecado horrendo. É o pecado da sexualidade, é o pecado do sexo, é o pecado da lascívia, é o pecado da promiscuidade, é o pecado da carnalidade. E muitas das vezes, muitos estão dando cabo às suas vidas, destruindo famílias, destruindo lares, por causa dessa situação. E agora, então, Deus levanta, através lá de Moisés, escrever esse texto, confirmando através de Abraão, tá? Dessa impura identidade de gênero, hoje em voga nos nossos dias. Identidade de gênero. É normal, é comum. Ah, Deus ama. Ele ama o pecador, não ama o pecado, ele abomina o pecado. E então, eles estavam naquela situação. Tratava-se então de um ser humano que estava ali claudicando,
estava caindo, tendo a queda. E então Deus levanta Abraão, se mantém ali firme, que seria um pai de uma grande nação. Vamos lá? Gênesis 12. Sai-te da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. E tu serás uma... Estão acompanhando? Uma bênção. Deus quer que nós sejamos uma bênção. Deus não quer a nossa queda. Deus não quer a nossa fraqueza, os nossos deslizes, os nossos delitos e pecados. O bem sobre as dores e as perdas. O que falar nesta manhã sobre isso? O primeiro exemplo que nós temos também é o exemplo lá de Davi, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48 a 50. Quando Davi se põe diante de Golias, de um filisteu, para vencê-lo, e aí então nós vemos ali como Davi foi usado. Lá em 1 Samuel, vamos lá um pouquinho mais à frente. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 48 a 50. Os irmãos estão acompanhando em suas Bíblias? Ou estão tirando cola na tela, no design ali, no transparência? Vamos lá. Muitos estão abandonando as Bíblias, abrindo parênteses aqui. Infelizmente é a realidade. Até acusam que o celular é maldição. Não é. Sabendo usar, ele é bênção nas nossas vidas. Mas nesta hora, quem tem um aplicativo, talvez, né, de Bíblia, da imprensa, da sociedade, falar seja qual for, mas o aplicativo, se não tem exatamente o manual. Eu vou falar para os meus filhos, já leram o manual hoje? Leia o manual. A Bíblia Sagrada. Então, voltando ao texto aqui, 1 Samuel, capítulo 17, versículos 49 e 50. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lá tirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada em suas mãos. Nós vemos que muitas das vezes nós ficamos de frente com os problemas. E damos, desculpa aqui o pai me termo aqui, damos mole para o problema. Tem gente que tem irmãos, nós às vezes procuramos o problema, quando na realidade o problema não deve nos procurar. Nós, ao recebermos o problema, sejamos prontos para combater. Não, às vezes, com palavras, não com gestos, mas com a palavra de Deus, com a oração. E ali, então, Davi, ele foi usado também por Deus. Como no passado nós vimos Abraão, Moisés. O Senhor concede a vitória sobre Golias. E ali teve a vitória, porque ele estava no centro da vontade do Senhor para fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. Davi, vai e faça isso. E ele não tampou os ouvidos. Ele ouviu sussurrar nos seus ouvidos do Senhor para combater ali Golias. Muitas das vezes nós nos colocamos pequenos, limitados diante de Deus. Mas o Golias não é tão assim forte, porque era exatamente um homem muito forte. E segundo a Bíblia, Davi era um pequenino, que foi chamado lá na casa de Jessé para combater, não só guerrear, mas como também ser o rei de Israel. Muitas das vezes nós estamos perdidos, estamos indiferentes, queremos às vezes ouvir outras vozes, mas não a voz do Senhor, para termos a vitória, termos essa situação. Esses exemplos que Deus tem colocado diante de nós nesta manhã, amados, exemplos para amenizar as nossas lutas, daqueles que têm sofrido com as dores e com as perdas. As dores, às vezes, não é só uma dor de cabeça, mas uma palavra que nos é direcionada. Às vezes, um gesto,
às vezes, um prejuízo, talvez até econômico e financeiro. E nós temos essa dor. Mas essa dor pode ser curada. Essa dor pode ser exatamente estereotipada de nós, porque o Senhor quer nos ver felizes, porque nós somos teus filhos. Nós viemos aqui não para estar sofrendo. Claro que as lutas, o sofrimento, as perdas, teremos. Jesus mesmo citou isso. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, mas eu venci o mundo. E essa deve ser a nossa esperança. Essa deve ser a nossa visão nesta manhã, amados. Vamos então em frente, que o tempo hoje, e a gente tem que ser mordomos também às vezes do tempo. O segundo exemplo que eu queria trazer para os irmãos nesta manhã, de um bem sobre as dores e as perdas, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, versículos 7 a 9. Êxodo, capítulo 32, versículos 7 a 9. Moisés havia ido lá no Sinai, Monte Sinai, ter um encontro com o Senhor. E aí então ele, ao descer com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, ele encontra ali uma situação desagradável. Uma situação que nenhum servo do Senhor, nenhum líder, nenhum pastor, nenhum obreiro, nenhum diácono, nenhum servo de Deus poderia ali confirmar aquilo que eles estavam fazendo. Diz no texto assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram, e disseram: estes são os deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto, e este povo eis que é um povo obstinado, um povo incrédulo, um povo sem conhecer o Deus verdadeiro. E aí então, Deus, por Moisés, faz com que eles não adorem mais aquele bezerro. Aliás, eles adoraram lá aquele bezerro de ouro. Hoje é o contrário, é o ouro do bezerro. Porque muitos estão querendo o bezerro. Não o bezerro, mas o ouro. Até brinco com alguns irmãos, que às vezes eles estão preocupados com o futuro. Para onde irão, para onde vão ficar. Se será exausto. 18 que late ou 20 que morde. Muitos estão preocupados com os bens materiais que aqui vão deixar. Importante é nós não estarmos obstinados a uma idolatria. Uns idolatram o bezerro, o ouro, os bens materiais. A casa, o carro, a família, o filho, o neto, o governante tal, o político tal. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós o adoremos, reverenciemos a Ele, o Deus de tudo, o Deus que foi autor da nossa salvação, enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Mais adiante eu vou falar um pouco, quase no final da nossa mensagem nesta manhã. Nós vemos, irmãos, que essas dores e essas perdas, elas têm ocasionado muitos problemas. Eu conhecia um senhor chamado Sr. Francisco, e ele, lá em Jacarepaguá, ele teve assim a antiga lepra, que agora o nome não é mais lepra não, tá? Vocês não sabem que o nome científico é Hanseníase. A pele fica toda envermelhada, descascando, uma situação muito horrível. Só quem tem pode dizer. E aquele Sr. Francisco, ele até se converteu, congrega hoje na igreja, mas ele falou para mim: Pastor Carlos, eu passei muito sofrimento. Não o sofrimento talvez até da própria dor, mas o preconceito, mas a rejeição
que eu tinha, porque todo mundo que chegava perto de mim não queria me dar a mão, não queria me cumprimentar, porque eu tinha aquela enfermidade. Mas o Senhor me curou. E ele realmente é uma pessoa de feliz, o irmão Francisco. Então nós conseguimos até um benefício aí pelo governo para ele, está muito feliz, e agora ele serve ao Senhor. Mas o que nós vamos ver, está lá em esse exemplo, de 2 Reis, do capítulo 5, versículo de 13 a 15. Lá, livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5, de 13 a 15. Colocado? Tá. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-lhe ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino. Ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Irmãos, Naamã estava naquela situação. Era uma lepra naquela época. E ele, então, era um homem de uma posição social muito grande. Ele era comandante de um exército lá na Síria. Um homem de uma autoridade exemplar. E não sabem que os liderados, os que estão submissos a um líder, ele obedece. Tem que obedecer, né? Porque às vezes recebe o castigo, vai ter um preço a pagar. E então Naamã, através de uma menina, o texto nos fala isso nesse capítulo 5, de uma menina e também do profeta Eliseu, foi até ao rei lá da Síria, para que levasse Naamã e ele fosse lá emergido no rio Jordão. Jordão que mais tarde Jesus seria batizado, inclusive, quando que esse rio é exatamente não um rio muito confiável, tinha muita poluição. E então Naamã foi lá e banhou-se. E fala-nos o texto, o quê? Que Naamã foi purificado. Que Naamã tornou-se a sua pele, uma pele de um menino, de uma criança. E aí então ele se tornou-se ali comparável até uma neve. Amados, o pecado, a nossa desigualdade com o Senhor, faz exatamente uma separação entre nós e Deus, para que a nossa comunhão seja ela interferida. E muitas das vezes isso ocorre para que nós venhamos ter a fé diante de Deus, ter mais propósito diante de Deus, fazer mais a sua vontade, fazer mais aquilo que é dentro da palavra, e não às vezes com conceitos filosóficos, não às vezes com situações que nos levam até a pecar mais ainda. E o Senhor não quer de cada um de nós essa situação. Então nós vemos que Naamã foi curado daquela lepra, daquela chaga. E ele realmente agora não convive mais com aquela cobrança que havia lá no passado. Ele agora está restituído, não só, creio, pela sua parte da enfermidade cutânea da pele, mas da sua alma, do seu coração, diante de Deus, diante do Senhor. E o último exemplo, nesta manhã, que eu queria trazer para os irmãos, é daquele
episódio que aconteceu com Jesus e o leproso. Está lá em Lucas capítulo 5, versículo de 12 a 16. Aquele leproso, ele estava numa situação, tá, que ele queria, quem não almeja isso? Ser curado. E conta-nos esse texto, vou ser bem mais prático, usar o poder da síntese por causa do nosso horário. Ele chega até Jesus e pergunta se poderia ser curado. Jesus fala para ele: queres ser limpo? E ele então diz: queres, Senhor, quero. Essa passagem dá-nos a entender realmente que, no versículo 13, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo, não foi depois, não foi de médio a longo prazo, não. E logo desapareceu, sumiu, foi estagnado aquela lepra, aquele doentio. O bem sobre as dores e as perdas. Guardem isso. Vamos para casa hoje, lembrando, eu tenho perdas, eu tenho dores, os amados também têm, mas não podemos ser curados, como foi curado esses homens no passado. Naamã, o próprio leproso. E muitas das vezes. Nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus ela é bem clara aos nossos, atentos aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Basta que nós realmente queiramos a vitória, queiramos a cura. E nesta manhã nós queremos receber. Eu quero traduzir esta cura. Eu quero traduzir esse deslize, esse pecado que nós temos diante de Deus. Porque o bem virá através de nós, pelo arrependimento, pela uma nova vida, nova postura diante do Senhor. Estamos então prontos a receber nesta manhã isso? Vimos esses exemplos, né? Mas talvez nós, eu e você, não estamos identificando com esses que a Bíblia relata. Não estamos. Temos outros. Só Deus sabe, Deus conhece nossos corações. E nós estamos prontos para receber nesta manhã esse perdão, essas diferenças, que às vezes até estão acumuladas, estão nos tirando até do sério, estamos vendo às vezes até isso indo de encontro aos nossos familiares, àqueles que estão próximos de nós. Mas nós precisamos consertar. Este é o momento, nesta manhã. Nós precisamos fazer como Isaías falou lá no primeiro capítulo, versículo 10 em diante, que nós precisamos, o carmesim, a escarlata é o pecado, o vermelho é o pecado, representado pelo pecado, por aquilo que não agrada a Deus. E aí nós seremos transformados, teremos uma outra roupagem não no sentido da roupa, mas a nossa personalidade cristã, o nosso caráter cristão será mudado, será transformado nessa parte de neve e da lã branca. Então recebam, amados, nesta manhã, o antídoto, o remédio para a nossa cura, despeito ela qual seja, qual for. Viemos para cá nesta manhã, talvez trazendo conosco alguma diferença, trazendo uma preocupação, um problema PR, né? problema que precisamos colocar, não diante do pastor, não diante de líder, mas diante do Senhor, para que isto não mais aconteça, que saiamos aqui nesta manhã recuperados, porque o bem vai sempre prevalecer. O bem é o Senhor Jesus, o bem que Ele faz. Eu estava vendo ontem, inclusive, estou quase finalizando, uma reportagem que tem uma série na TV Brasil. Esses dias aí não pode ver outras coisas, né? Então, fica limitado. E tem aquela série Maria Madalena.
muitos não vêm, mas o próprio apóstolo Paulo ele fala que devemos examinar tudo e reter o que é bom. E aí, então, uma das situações, estava Jesus pregando lá na sinagoga, estava na sinagoga, pregando, e de repente cai lá à frente um coxo, um paralítico. E aí, então, atrás estavam os fariseus, que cumpriam a lei, mas os seus corações estavam fora do Senhor. Estavam na lei, não na graça. E aí, então, houve uma pergunta. Como o Senhor vai curar um homem? Se tivesse, hoje é sábado, como é que vai curar nesse dia? Jesus replicou, não. Se tiveres uma ovelha, um animal, e cair numa cova, vai deixá-la imersa lá? Vai deixar ela morrer lá? Ficaram sem palavra. Porque o mais importante não é o sábado, não é a lei. O mais importante é o pecador, é nós, é as pessoas que estão no problema. E Jesus, então, replicou dizendo, e ele fez a última pergunta lá, inclusive a Maria Madalena respondeu, alguém gostaria de sofrer? Eu acho que ninguém gosta de sofrer, na verdade. Ninguém gosta de sofrer nesse mundo. Alguns até sofrem com antecipação. Parece que eu vou sentir uma dor disso, eu vou sentir a dor daquilo. Parece que eu vou ser roubado na rua, vou ser assaltado. Mas Jesus é que sabe todas as coisas, que nos protege. E nesta manhã, irmão, nós possamos e podemos direcionar as nossas vidas, os nossos pensamentos, praticar a partir de hoje, doravante, o bem sobre as nossas dores, as nossas perdas, sejam elas qual forem. O Senhor está lá pronto a nos ouvir, a nos atender. Não sei se será de imediato, não sei se levar algum tempo, médio ou longo prazo, mas eu sei que Ele quer o melhor para nós. Ele quer que nós sejamos felizes. Não que andemos por aí como flagelados, como andarilhos, que nós vemos às vezes nas estradas. Andarilhos sem meta, sem direção, sem propósito, estando afastados do Senhor. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nos cedeste nesta manhã. A despeito, às vezes, Senhor, das nossas lutas, das nossas dores, das nossas mazelas, daquilo, Senhor, que tem realmente constrangido o vosso coração, que temos afastado de Ti. Que nesta manhã, Senhor, nós possamos renovar as nossas forças, que possamos receber este bem, Jesus, como o bálsamo de Gileade, como aquele, Senhor, que quer curar as nossas enfermidades, as nossas mazelas, aquilo que às vezes dificultam a nossa comunhão contigo. Faz isso na minha vida, Senhor. Faz isso na vida dos meus irmãos, nesta igreja, e aqueles que estão, Senhor, participando deste culto através da internet. Dá-nos a tua graça e o teu poder, pois assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o hino 288. 288.